Estamos de volta. Muito boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o nosso Mundial Podcast. Você sabe, né? Aquela versão estendida às segundas-feiras do nosso Mundial e Você. E hoje, gente, eu tenho o prazer de receber essa guria. Muito bem-vinda, Chay Ribeiro. Obrigada. Bem-vinda. Eu amo. Tá até quentinha. De Floripa para São Paulo, sempre muito bem-vinda, trazendo todo o seu conhecimento nesse universo esotérico. Tudo que tu quiser, hoje a gente vai falar aqui. Né? Espero não te deixar em saia justa, já pensou? Não tô Ela preparada. ela não fica. É incrível, Já né? tô me sentindo em casa. Né? Te dar aulas fez muito bem, né? Porque a comunicação te fez cada vez mais expansiva. Se fosse em Não é? outro momento, eu ia ser super tímida. Ia ficar com muita vergonha, não ia falar nada. Mas você trabalhou o seu mapa astrológico, você já se descobriu na quiromancia, no tarô, e a vida segue, né? Quais seus números, né? É Tudo verdade. isso, gente. A gente vai falar de tudo isso, porque a Chayene Ribeiro, conhecida como Chay, lá do perfil Tarô da Chay, é fácil, já decora, porque você vai ouvir falar muito disso aqui no programa hoje. Ela é taróloga, astróloga, jornalista, e a gente falando que ela teve que dar aula para se soltar, né? Já estava soltinha. É professora de tarô, astrologia e quiromancia. Vamos bater um super papo aqui hoje sobre este universo e sobre a vida, né? Eu sempre digo que não adianta a gente falar do nosso ofício, mas não falar da vida, porque tá tudo conectado, você não acha? Sim, ainda mais porque o meu trabalho, eu falo, é o meu dia a dia. Tudo que eu aplico ali, eu faço no dia a dia. Não é? E eu acho que vale muito a pena isso, porque a gente quer conhecer você. Não é? E acabou de chegar correndo aqui, passeando por São Paulo. Vem para São Paulo, fica. Já estava aqui fazendo plano, o que vai O fazer semáforo saindo não daqui? queria abrir. Não, mas isso é só um detalhe. Você já estava preocupada em quais exposições você ia assistir, quais livrarias você ia verificar o que tem de novidade de tarô e muito mais, né? É um parque de diversões em São Paulo para Chay. Não, Não é? e vir pra cá é estourar o cartão de crédito, porque tu não consegue levar um tarô. Tem muito tarô, então eu quero tudo. Ainda bem que você trabalha bastante para poder se dar este direito, né? E todos estes prazeres. Gente, você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, estamos ao vivo também aqui no estúdio Vibecast da Vibe Mundial. Estamos ligadinhos aqui no YouTube, tem um monte de gente me mandando mensagem, eu espero que vocês não ouçam aí. Gente, é um programa incrível que vai ao ar todas as segundas-feiras, o nosso Mundial Podcast, um programa de quase 1 hora, com muita informação, sem intervalo comercial, e você pode nos acompanhar no nosso YouTube. É só acessar, tem um jeito que eu sempre falo para vocês, que é bem facinho. Acessa vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, quem está vendo no YouTube já está aí conectado na tela. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, participa com a gente, manda mensagem. Se tiver pergunta para fazer para a Chay, ela trouxe hoje o tarô de Tote. Tá aqui, ó. Maravilhoso. Já pode ver que tá bem gasto esse. Tá bem gato, porque ele vai ficando mais inflado, né? A gente vai bater um super papo a respeito disso e muito mais. Fica com a gente que você é muito bem-vindo. É da família, assim como a Chay já é da família. Ai, amo. E vamos lá, me conta. Vamos situar o nosso ouvinte, né? Quem está chegando agora. Como que você se encontrou nessa linha mais espiritualista, mais esotérica? Porque você já me disse que você era uma cética, né? É isso que eu sempre tenho que falar. Eu não nasci assim, ai, me senti poderosa, hoje eu tô me sentindo com poder espiritual. Não, eu sempre fui cética, então eu fugi de tudo que tu pode imaginar. De astrologia, achava horrível, porque minha mãe amava. Essa história de, todo mundo tem um anjo protetor, não gostava disso. Não, fugia de qualquer coisa que eu achasse que fosse mística, né? E eu já tinha um plano, assim, pra minha vida. Eu falei, vou sair, vou me formar em psicologia e pronto, vou ter um consultório e acabou a vida ali. Só que numa vinda para São Paulo, eu conheci uma cigana que eu até comentei uma vez contigo que eu achei que tinha reencontrado ela, mas não, ela desapareceu do mapa. E ela fez uma leitura de mãos para mim. E nessa leitura de mão, ela me falou, olha, vai para Florianópolis que tu vai aprender outras coisas. Tu vai aprender leitura de mão, tu vai aprender a fazer mapa astral. Aí eu falei, mas eu sou de Florianópolis. Ela, por isso que eu te chamei.
Até vibrou. Mas não é pra fazer barulho nenhum. É por isso que eu te chamei. E aí, naquilo ali, eu já comecei a acreditar, né? Entrar assim, peraí, meu Deus, o que tá acontecendo? Que coincidência é essa? E nessa ida pra Floripa, realmente, eu comecei a buscar o que era astrologia, o que era a quiromancia. Mas eu nunca me identifiquei com tarô, porque eu achava feio, eu achava brega. Popular. Eu falava que todo mundo... essa história de cartomancia, de tirar cartas, eu não achava legal, porque eu achava muito caricato. Pra mim, todo mundo que tirava cartas tinha que encher a sala de velas e de incenso, e tinha que usar tal roupa. E aí eu achava isso muito caricato. Eu falava, não, gente, isso não tem nada a ver comigo. Então eu sempre fui pro lado da astrologia e da quiromancia. Aprendi tudo. Tive um professor maravilhoso chamado Chico Tarô, já falecido, mas ele foi uma pessoa muito importante pra mim, porque ele sempre falava, e o tarô, e o tarô, e o tarô. E ignorei. Até que eu fui presenteada com este tarô aqui. E ali foi uma coisa assim, um encontro de almas. Eu falo que não foi uma coisa assim difícil, sabe? De, peguei o tarô, não entendi, larguei de canto como se fosse um presente aleatório. E não é um tarô fácil. Não é um tarô fácil. Eu ganhei o tarô e eu comecei a abrir as cartas e comecei a ficar obcecada pelas cartas e ali virou aquele foco total, né? Eu preciso focar no tarô, que eu gosto disso. Só que nunca pensando em dar aula e nem em consulta. Isso foi uma consequência. Eu fazia tarô na faculdade, no bar. Saía assim na faculdade pra todo mundo. Lê a minha mão, Chay, faz o tarô pra mim. Então era uma brincadeira. E aí, aquilo ali se popularizou, a menina do tarô. Isso lá em Floripa. E aí, dessa história da menina do tarô, eu tive um amigo que falou pra mim assim, agora tu vai cobrar, eu vou te passar umas pessoas e tu vai começar a cobrar. Vai cobrar sim, nem que seja uma taxa simbólica. E aí, aquilo ali foi virando uma taxa simbólica, depois começou a vir muito cliente, um foi indicando pro outro, e eu entrei na lupa dos advogados. Todos os advogados começaram a virar meus clientes. E aí, eu não sei que conexão que os advogados têm com o tarô, que eles adoram tarô e astrologia, que começou a ficar uma coisa, assim, gigantesca. Um passava pro outro, um mandava o meu contato pro outro. Olha, essa menina aqui vai fazer as cartas. E eu ficava, gente, não faz sentido. O advogado querendo tirar cartas. E realmente foram eles que fizeram meu marketing, porque eles começaram a me divulgar pra todo mundo. E aí, quando eu vi, eu tava trabalhando só com tarô. Eu tive um trabalho bem difícil, né? Eu trabalhei com marketing por muitos anos, porque eu sou jornalista. E eu me sentia muito ansiosa, era muito difícil pra mim. Eu sofri muito abuso dentro de empresa. Então, o tarô foi uma libertação. Foi aquela coisa assim, cara, agora eu posso trabalhar com tarô. Eu posso seguir a minha vida com autoconhecimento. Então, foi tudo, eu falo que foi tudo, já estava tudo marcado, já estava tudo escrito e desenhado pra mim. Eu que estava fugindo, então não adianta. Quando as pessoas falam que, aparece muito de tarô pra mim, ou aparece muito de astrologia, eu não sei se é um sinal, ou se é alguma coisa que tá aparecendo assim aleatoriamente. Eu digo, tem hora que o tarô chama, então a gente tem que abraçar. E foi o que aconteceu comigo. Que acaba sendo uma missão mesmo, né? Mas que legal que você foi fazendo essa transição gradativamente. Não né? foi uma coisa assim, hoje em dia eu vejo que tem muita pressa, assim, a pessoa, se eu comprar um deck, eu já vou atender amanhã, eu já vou ganhar dinheiro, daí eu falo, não é sobre dinheiro, é sobre entender as cartas, é sobre estudar, é sobre pesquisar, é sobre se identificar. E aí uma coisa vai levando a outra. Então hoje tem esse imediatismo, né? Mas eu vou aprender rápido, se eu fizer um curso eu vou aprender rápido. E o meu não, foi tudo muito, foi uma fluidez, assim. E eu fui deixando também, né? Talvez se isso acontecesse em outro momento, quando eu era muito cética, quando eu era muito fechada, talvez eu não ia abraçar o tarô como eu abracei no tempo certo. Então, foi isso. Ainda bem. Ainda bem, porque hoje ensina tanta gente, pode orientar também, né? Nesse sentido. Deve chegar muita gente pra você falando assim, olha, eu me inscrevi no teu curso de tarô, mas eu já posso começar a atender? Muito. Todo dia vem alguém falar, Chay, agora eu entrei, eu tô sentindo que vai ser a minha virada de chave. Daí eu tenho que falar, calma, vamos ver onde que você tá, que tarô que você tá usando, qual é a tua linha, né? Porque tem gente que vai muito mais para uma camada espiritual. Então, tem gente que usa muito a intuição com o tarô. E tem gente que vai muito para simbológica. Eu trabalho sempre com a linha simbológica das cartas. Então, eu priorizo olhar para o desenho da carta. Eu priorizo ver as cores, ver o que está acontecendo, a numerologia. Entender o que o artista quis trazer para aquela carta. Porque cada tarô tem a sua individualidade, né? As 3 linhas principais do tarô são Marcélia, Crowley e Waite. São as mais populares.
similares. Então, cada um tem a sua linguagem ali. E é legal entender isso, a história. Então, o pessoal já vem todo afobado. Eu quero rápido, eu quero aprender rápido. E a gente está vivendo um momento em que todo mundo não quer ler, não quer ter uma pesquisa, quer sempre as coisas muito rápidas. Se a gente faz um vídeo ali que, esse vídeo tem 10 minutos, já não vou ver. Falou muito, eu já não quero mais. Então, eu vejo que as pessoas, elas precisam trabalhar essa paciência se elas querem se tornar boas tarólogas, né? Tem que ter uma pesquisa. Quer ver astrologia mesmo. Astrologia tem que sentar, ter paciência e falar, vou começar do começo. E tem que ser assim, né? Maravilhoso. E quando você começou para valer, você ganhou esse tarô, você começou a leitura de tarô, onde entrou a mão? A mão, ela veio antes, né? Então, assim, eu já fazia leitura de mão. Tá. Só que, na época que eu comecei a divulgar meu trabalho, eu pensei assim, cara, tem muito tarólogo. E aí eu entrei no meu espírito de marqueteira. Tem muito tarólogo, tem muito astrólogo. Mas será que tem muito tarólogo que oferece de brinde uma leitura de mão? E eu sabia que esse poderzinho eu já tinha há muito tempo. Então, eu comecei a oferecer, toda vez que eu fazia consulta, eu falava assim, olha, eu tenho só consulta de tarô, mas eu tenho essa consulta de tarô aqui que de brinde você ganha uma leitura de mão. Quer? Meu Deus, isso aí virou. É o que mais vai, né? Bombou, porque todo mundo queria. Como assim leitura de mãos? E as pessoas, elas amam, até quem faz a leitura de mão, começa a gostar mais da leitura de mão do que do tarô. Mas é curioso isso, porque é puro marketing mesmo, né, Chay? Porque quando você dá um brinde, não importa qual seja, parece que vira uma briga para conquistar aquele brinde. E isso é inconsciente. E a gente nem sabe o porquê. E a leitura da mão, ela traz muito mais informações, até do que nós já vivemos. A leitura diferente do tarô, que a gente só consegue entender o presente e a gente consegue moldar ele para entender o futuro. Ele não prevê futuro, como muita gente promete. A leitura de mão, não. A leitura de mão, ela vai olhar para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, a quiromancia, ela era usada, né, lá na medicina oriental, onde as pessoas conseguiam fazer o quirodiagnóstico através das unhas, elas conseguiam fazer uma análise, assim, o que está acontecendo aqui com essa pessoa? Ela tem uma propensão a doenças? E elas conseguiam ver expectativa de vida, fertilidade, quantos filhos se teriam, né? E aí, a partir da linha da leitura da mão, a gente consegue ter uma densidade sobre o outro. Por isso que eu falo que é muito mais denso. Quando a gente fala que o tarô prevê o futuro, a gente tá equivocado ali, porque o tarô, ele é uma base pra gente se autoconhecer. Mas a quiromancia não. A quiromancia, ela traz pra gente ali uma dimensão. Vai casar, vai ter filho. Ela também traz alertas, né? Eu sempre aviso, se não quer ter filho, se liga, que aí tem 2 linhas de fertilidade. Então, a quiromancia, ela traz essa dimensão pra gente. É muito especial. Tem diferença direita pra esquerda? Tem diferença. A gente tem a mão dominante, que normalmente é a mão que a gente utiliza pra escrever, e ela vai ditar muito o nosso presente para o futuro. E a gente tem a mão complementar, que ela vai trazer informações como, você tem linha do dinheiro, você tem linha da sorte, você tem linha do viajante. Então, ela é uma linha é uma mão que vai complementar a outra, né? E aí, a gente lê sempre as mãos. A gente também lê as linhas dos pulsos, que vão representar os braceletes da fortuna, né? Se a gente tem uma propensão a trabalhar em determinadas áreas, então tem uma linha diferente da outra. A gente vai ter o tamanho dos dedos, por exemplo, uma dica rápida para quem está assistindo. Se você quer saber se você nasceu para ser artista ou se você nasceu para ser líder, você vai analisar o dedo indicador e o dedo anelar. O dedo indicador, ele é o dedo do líder, eu sou líder. É o dedo do mestre. É a pessoa que nasceu pra estar à frente. Eu comando, é o dedo dos comunicadores, é a pessoa que tá à frente. Se você é mais independente, é mais artista, nasceu pra viver a sua fluidez, você vai ter sempre o anelar maior. Então, vamos medir sempre esses dois aqui. Se você fizer assim, já fica bem claro. O seu artista é maior. Eu achei que o seu dedo indicador era maior. O dedo do artista, ele é a pessoa o quê? Que ela vai na fluidez da vida. Então, a vida vai acontecendo. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu sou uma pessoa curiosa, eu quero desbravar. Se eu tô aqui agora, não tem problema, eu não tenho apego, eu posso estar lá também. Então, é uma pessoa que tá livre pro mundo. E o dedo do indicador, do líder, né? É a pessoa que já tem que ter um metodismo. Não, é assim, é desse jeito, é nesse comando. E aí, eu já sei que eu sou assim, que eu sou toda metódica. Tem agenda preparada 6 meses antes. Tudo certinho, pra não sair nada fora do script. Pra não atrasar, odeio atrasar também, por isso que eu tava desesperada ali no semáforo. Imagina, bobagem. E estamos aqui, ao vivíssimo. E é interessante que você falou aqui, né, do pulso, que é o bracelete.
ele tem a ver, então, com a nossa prosperidade? Sim, ele vai falar muito da tua prosperidade, as tuas propensões no sentido profissional, qual ambiente tu vai se adequar. Tem 2 formatos, né? Na quiromancia tradicional, os braceletes, eles vão falar muito sobre trabalhos burocráticos, trabalhos mais artísticos. Já na quiromancia do cigano, né, que é bem diferente, eles já lidam com 3 linhas. A linha do trabalho manual, as pessoas que utilizam as mãos, chefe de cozinha, cirurgião plástico, vão ter essa primeira linha aqui. A minha nem existe, porque eu não tenho habilidades manuais. A segunda linha, que com certeza tu tem, eu também tenho, é a linha do comunicador, né? A linha da pessoa social, é bem essa aqui, ó. Bem essa aqui. É a linha social, essa linha vem falar muito dos advogados, dos vendedores, dos jornalistas, publicitários, qualquer tipo de trabalho onde você está ali socialmente visto com os outros se comunicando. E a terceira linha, que é uma linha bem levezinha, é a do essa aqui. É a do trabalho burocrático, que a gente considera, por exemplo, um concurso público. Você, por exemplo, teria um perfil para passar no concurso público. Pode duvidar? Pode, mas teria. É o do, por exemplo, é o pessoal que consegue realmente se adaptar em um ambiente silencioso, então consegue trabalhar por conta própria, trabalha com tecnologia. Então, assim, é assim que eles separam na leitura cigana. Entendi. Então, assim, o bracelete, ele já ajuda a dar uma dimensão e o dedinho só por si só olhando, batendo a mão, eu já entendo que a pessoa é assim. E é interessante, né? Porque mesmo a pessoa sendo funcionária ou tendo qualquer tipo de trabalho, a gente acaba sabendo, conhecendo isso, sabe em que posição coloca aquela pessoa para ela render mais. É maravilhoso. Quando a gente vai fazer, por exemplo, eu faço bastante astrologia empresarial. Então, eu vou na empresa, a gente faz uma análise do mapa para ver o meio do céu da pessoa, o Júpiter, para entender como que tá o movimento da personalidade. E aí, a gente faz a análise da mão, né? Para ver como a pessoa tá realocada. Eu sempre dei sorte de pegar empresas que já estavam bem harmonizadas e que colocavam cada funcionário onde realmente tinha que estar. Mas eu acredito que pode ser muito bom para empresas que se desafiam. Então, por exemplo, Chay, tô passando um problema aqui na hierarquia da empresa, tá tendo muito atrito, então dá para entender pela linha da mão, pela astrologia. Só não recomendo pelo tarô, né? Porque o tarô, ele é meio fofoqueiro também, vai que dá um atrito. E tá tudo bem, né? Olha quantas ferramentas a gente tem para poder colaborar com a gente. E a realidade é essa, né? Aí vamos pro tarô, né? Vamos pro tarô. Você falou que não há previsão. Exato. Quando a gente utiliza o tarô, a gente está utilizando para uma tendência. Então, ele está mostrando como eu estou agora e quais as tendências do meu agora. Isso. Ele sempre vai falar pra gente, por exemplo, peguei essa carta, vou dar um exemplo simples. Essa carta aqui é o 4 de ouros, né? Que é a carta do trabalho, do poder. Quando a gente tá falando do 4 de ouros, a gente tá falando de uma carta de terra. Então, eu puxei ela aqui agora. Se ela servir pra mim, por exemplo, ela vai dizer sobre o meu controle, né? O Sol em Capricórnio. Então, ela vai trazer pra mim agora uma dimensão do que eu tenho vivenciado com o meu trabalho. Olha, Chay, você está estruturando o seu trabalho. Você está plantando sementes concretas onde você vai fazer uma boa colheita. Então, ele vem me avisar o que está acontecendo agora e, através disso, eu posso tirar pontos de luz e pontos de sombra. Por exemplo, o ponto de sombra dessa carta é esse controle excessivo. Eu quero controlar tudo, eu quero ter controle de como a minha vida tá, se tá tudo certo com os meus alunos. Eu realmente me cobro bastante. Então, até serviria essa carta para mim hoje. Então, assim, o ponto negativo dessa carta seria isso. É uma carta que a gente fala sobre uma necessidade constante de deixar tudo organizado, então tem que ter tudo em ordem, eu tenho que estar por dentro de tudo, não consigo abrir mão, deixar os outros fazerem por mim, eu tenho que botar a mão na massa. Então, isso serve também de alerta. Olha, muito bom ter um poder e uma estrutura, mas você tem que largar de mão. E o lado positivo é entender que o trabalho está estruturado, que está certo, você está plantando as sementes corretas. Então, o tarô, ele vem sempre mostrar esse lado luz e esse lado sombra. E aí, eu vou escolher as minhas consequências. Por exemplo, o que mais perguntam não é sobre trabalho, é sobre amor. Sim, então, imagino. assim, normalmente vai dar certo com essa pessoa, vai fluir o meu relacionamento com fulano, vai durar pra sempre, vou casar. E aí o tarô vai mostrar, olha, no momento atual, é isso aqui que tá acontecendo na sua relação. E aí, claro, vão ter cartas maravilhosas e cartas desafiadoras. E aí a gente vai abrir o olhar da pessoa. Só que o que acontece? A gente abre o olhar e a pessoa fica brava com a taróloga, fica... Tira de novo! Não quero saber, vou voltar pra ele, me traiu 10 vezes, vou voltar. E o tarô, ele dando bronca, né? Me ensina uma magia pra eu voltar. Como é que eu amarro essa pessoa, Chay? Então, assim, normalmente... Aí tem que doutrinar a pessoa. Aí tem que dar um sermão. Só que daí o melhor de tudo dessa parte é a pessoa voltar e falar:
você tinha razão. Eu adoro ouvir isso. Porque daí eu falo, viu? Eu te avisei. Eu adoro usar o eu te avisei. O tarô não mente. Exatamente. Até uma pergunta que todo mundo faz, assim, os meus alunos, né? E quando o tarô erra, Chay? Eu falei, o tarô não erra. O tarô não erra, só se você tá lendo errado. O tarô, ele vai falar exatamente o que tá acontecendo no momento. Quem erra é o tarólogo. Exatamente. Se a gente não leu certo, se a gente interpretou errado uma carta, ou se eu quero inventar o que tá acontecendo aqui no tarô, o de Crowley não permite mesmo. A gente tem que estudar a simbologia, tem que entender o que tá acontecendo aqui. Diferente do tarô de Waite, que a Pamela Kuhlman e o Waite trouxeram aquelas figuras, né, que popularizaram o tarô, é muito fácil olhar para aquele tipo de carta e falar, nossa, eu entendo o que está acontecendo aqui. Mas se a gente for olhar para Marcélia, para o tarô de Crowley, não adianta, você tem que entender a base universal das cartas. E aí, entendendo a base universal, você vai fazer uma boa leitura. Por isso que eu sempre falo, o estudo, ele é o melhor amigo de um bom tarólogo. Não dá para ficar achando que já viu tudo. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre ali, ó, curiosíssima. Sempre tenho que aprender, né? Sempre tem uma novidade, alguma coisa para agregar a sua leitura de cartas. E tem muita coisa que até os meus alunos mostram pra mim que eu não havia percebido. Então, eu acho maravilhoso essa troca. Por exemplo, tem muitos cenários, assim, de imagens. Ah, Chay, tu já reparou que tinha isso aqui na carta? Daí eu falei, nossa, nunca tinha visto. E aí já agrega que eu já repasso para outras pessoas. Então, é maravilhoso. Por isso que o tarô é uma ferramenta que vai passar anos e eu ainda vou estar estudando cartas. Com certeza. E vai descobrir um monte de coisa. E quando a gente fala do tarô de Tote, né, você, durante os cursos, você conta a história das cartas, a origem das cartas, porque ele veio por último? Ele veio por último. Ele veio por último. E o tarô de Tote, ele tem toda uma conexão muito forte com o Crowley. E a partir daí, as imagens também têm uma simbologia que acaba sendo muito diferente do comum. As pessoas estranham essa diferença? Todo mundo estranha, mas depois que usam, parece que é unânime, assim. Chay, por que eu não comecei a usar antes esse tarô? Porque faz parte da vida de todo mundo, exatamente. né? Então, assim, eu vejo a diferença. O tarô de Waite, ele tem a sua importância, porque ele foi um tarô que se popularizou. Ele é um tarô jovem, né? Se a gente para pra pensar que ele foi criado ali em 1909, a gente sabe que é um tarô jovem e que é fácil. Esse tarô veio um pouco depois, né? Junto com a Lady Frida Harris ali pra 1930. Então, é um tarô muito mais complexo. Então, cada desenho aqui não foi por acaso, né? Por exemplo, aqui eu sei que é uma carta de Sol e aqui a gente tem o símbolo de Capricórnio. Aqui a gente tem os 4 elementos, a gente tem a estrutura de um prédio, né? Como se fosse um castelo, uma torre. Então, assim, isso aqui é muito mais complexo do que um tarô de Waite. Só que quando a gente mostra para as pessoas, para os alunos, olha como é fácil entender esse tipo de tarô. E a gente começa analisando a astrologia das cartas. Todas as cartas de Crowley têm signos, todas. Todas? Todas as cartas vão vir ou com o signo desenhado, o planeta e o signo desenhado na própria carta, ou nos arcanos maiores, aqui a carta da morte, vai vir a carta aqui embaixo, né? A letra hebraica e o símbolo astrológico. Então, só nisso, só identificando isso, a pessoa já consegue entender que aquela carta está tendo ali uma mensagem astrológica voltada para aquele signo ou para o planeta. Imagina se a pessoa começa a fazer análise realmente, né? O que está acontecendo aqui? A gente tem as figuras fantasmagóricas, né, aqui atrás. A gente vai ter o escorpião, a gente vai ter o peixe. Cada detalhe ali, trazendo a mistura do renascimento, da vida, da morte, está presente nas cartas. E aí, quando eu começo a desenhar isso para os meus alunos, a mostrar a figura e mostrar essa análise pessoal de cada um, todo mundo fica encantado. Poxa, é muito rico esse tarô. Só que eu não sei o que acontece com ele, que diferente do de Waite, que a gente acaba se levando pela imagem, pela figura, esse aqui a gente não se induz tanto, porque a gente foca na simbologia. E a simbologia faz você colocar o pé no chão e lembrar, peraí, tem vários pontos aqui nessa carta. O de Waite meio que já fica muito na cara, né? Fica muito escancarado. Ah, tá aqui. É isso aí a imagem. Tem a uma torre pessoa, aqui, caindo. A pessoa tá brindando, é amor. A pessoa tá comemorando, ela tá feliz. A pessoa tá triste, lá chorando na cama, ela tá triste. Então a pessoa se induz muito pela imagem e nem é verdade. Eu posso ilustrar aqui uma carta de Waite, que é o 8 de espadas, que é uma pessoa que tá chorando na cama, assim, e ela tá... Não é nem o 8 de espadas, é o 9 de espadas. A pessoa tá chorando, assim, na cama, e todo mundo leva aquilo ali pra um cenário de caos, de terror, de... Meu Deus, ela tá em estado de pânico, já era, vai acabar meu namoro. E, na verdade, não. É a pessoa vivendo os próprios pesadelos. Não é que os outros estão enxergando algo ruim sobre ela. Ela está vivendo algo ruim. Só que o pessoal vai pela imagem e acaba induzindo a
consulta para uma coisa nada a ver. Por isso a importância de entender o que aquela carta tem de fato, a simbologia universal, o significado universal, para depois usar aí, florescer junto com a intuição que muitas pessoas já possuem, ela bem aflorada. Com certeza, né? E acaba trazendo também uma obrigação de cada estudante de tarô, vamos dizer assim, de entender cada elemento. Porque você falou uns 7, 8 elementos que tem dentro de uma carta. E a gente está falando de 78 lâminas. Arcanos maiores e arcanos menores. Para você, tem uma diferença muito grande entre eles? Eu vejo sempre o arcano menor com a importância da movimentação da vida. Então, ele vai meio que te indicar para onde que você vai agora, o que que você tem que fazer. Então, esse é o papel do arcano menor. Já o arcano maior, ele decreta, né? Olha, saiu isso aqui, é isso. É a força mais potente que existe acontecendo na tua vida. Então, por exemplo, tiramos um arcano maior para a vida amorosa. Ela vem afirmar com total certeza que é aquilo ali. Já quando a gente tira arcanos menores, ele vem muito por um aconselhamento. Olha, você vai conduzir desse jeito. Então, eu vejo muito essa diferença ali, né? Por isso que eu acho os dois super importantes. É claro que quem tá começando, eu sempre falo, começa pelo arcano maior, né? Pelos 22 arcanos, que é mais fácil. Você se conecta primeiro com os arcanos maiores e vai introduzindo aos poucos os arcanos menores. Tá. É muito difícil quando as pessoas já pegam umas 78 cartas em baralho. Eu comecei com as 78 cartas. Eu falei assim, já que é pra botar aqui a cara pra estudar tarô, vai ser tudo. Mas e a curiosidade também? Né? Mas quem tá começando e quer se dedicar aos estudos, 22 cartas primeiro, embaralha, utiliza, conheça o que elas estão passando, qual que é o arquétipo da carta, qual que é a história por trás da carta, e aí depois vai introduzindo os menores. Mas o quanto antes tem que introduzir os menores. E tem que saber bastante, porque se a gente for tirar pra gente mesmo e não conhecer, aí vai com o que a mente quer, né? Paranoia total. Esses dias eu tava tirando carta pra mim, porque eu tenho muito medo de avião, né? Aí eu assim, eu devo voltar de avião. Aí saiu uma carta ótima, saiu a carta da força, que fala sobre resiliência, sobre resistência. Quem disse? Eu fiquei assim, não, isso aí é algum sinal, vai cair. Não, então não, a gente tem que estar preparado, tem que pedir pros outros tirarem. Maravilhoso, né? E você tem leituras diferentes, né? Se eu não me engano, você tem uma leitura patenteada, até... Fala pra Tem. gente. A leitura que mais ficou famosa entre os meus clientes é o Tarô da Chay, que foi uma forma que eu criei uma releitura da Cruz Celta, porque eu achava a Cruz Celta no início, quando eu comecei, muito difícil. E aí eu peguei pontos que eu achava importante da Cruz Celta e meio que ajeitei assim, é assim que ia ficar perfeito. E aí eu comecei a atender com esse tipo de consulta. Esse é um método de tiragem método de tiragem. Tá. E aí eu chamei de Tarô da Chay, antes de virar o Tarô da Chay do Instagram. Aí todo mundo pedia esse tipo de leitura. Aí quando eu lancei o curso, eu falei assim, cara, eu vou propor isso para os meus alunos, para ver o que eles acham. E eles adoraram, eles aderiram ao Tarô da Chay. E aí eu criei lá o perfil no Instagram, Tarô da Chay e tudo mais, mas foi só por causa desse método de tiragem, que basicamente consiste em trabalhar vários pontos da tua vida. Então, sai carta para saúde, sai carta para entender o que os outros enxergam de você, entender qual que é o maior obstáculo que você pode enfrentar. Então, foi uma forma de trazer de tudo para dentro de uma consulta que dura ali em torno de 25 minutos. Então, é mais um geralzão que eu coloquei naquilo e que ajudou os meus alunos a praticarem tiragem de leitura. Mas é uma tiragem rápida. Mas existe assim, várias, centenas. A gente tem ali o livro das tiragens auxiliares do Ney, com a Giovana, com o que é maravilhoso, eles têm muitas tiragens, mas a gente tem assim, gente, olha, é muito, não dá pra explicar. Tem tiragem que eu não conheço ainda e que eu vou conhecer, porque dá pra gente fazer, por exemplo, a mandala astrológica do tarô, que é uma mandala que tu abre na mesa e começa a entender cada uma das casas, como ela age na vida da pessoa. Tem a tiragem do amor pra quem já é casal, tem a tiragem do amor pra quem é solteiro ou pra quem tá querendo alguém. Então tem tiragem de tudo quanto é coisa. Eu quero focar só no trabalho, quero focar só na saúde. E eu sempre deixo isso muito aberto para os meus alunos entenderem que, olha, vocês podem criar de vocês, mas vocês também podem começar por essas aqui. E aí a minha favorita é a tiragem do louco, que é uma tiragem que tu tira 13 cartas e o louco tem que estar no meio. Daí tu tira, separa o louco assim do baralho e embaralha todas as cartas, seleciona e o louco tem que estar no meio. Aonde o louco... Aí depois você coloca assim, uma do lado da outra, né? Vai botando assim. Aí se o louco sai, por exemplo, aqui na quarta posição, ele vai representar o presente, o que vier para trás é o passado e o que vier na frente é o futuro. E aí tu começa a entender, tá?
quanto eu progredi na minha vida, né? Ou quanto eu estou atrasado na minha vida. Então, essa é a minha tiragem favorita. Eu sempre me divirto muito com ela. Ai, que legal, a tiragem do louco. Essa tiragem é demais. Eu já ensinei lá no Instagram, tá lá no Instagram. Quem quiser ver, tem um carrossel ensinando ela. Maravilhosa. Né? E você no Instagram acaba falando também de carta por carta, né? Desmistificando o que a gente imagina ser uma carta. E aí, como que você une tudo isso com a astrologia? Há uma união, já que aqui também saem elementos da astrologia? Sim, a gente tem uma divisão que é a escola francesa e a escola inglesa. Na escola francesa, alguns baralhos trazem o uso da astrologia. No Tarot de Taylor, por exemplo, a gente tem o uso da astrologia, né? Só que é muito difícil, é um tarô que realmente a pessoa tem que sentar e desenhar cada coisa que está escrita ali para entender. Tá. Só que quando a gente vem para os tarôs de Marsella, né, que se popularizaram lá na França, eles já não utilizam. Então, assim, na escola francesa, eles não tocam muito no tema astrologia ou usam só para os 22 arcanos. Quando a gente pisa na escola inglesa, tarô de Waite, tarô de Thoth, aí sim a gente já vem com a força da astrologia. Então, é aqui que a gente utiliza. Como eu sigo a vertente da escola inglesa e eu ensino isso para os meus alunos, eu foco em mostrar para eles que cada carta possui um signo, e de fato possui. Todas as cartas vão ter uma representação planetária ou astrológica, né, ou um signo, ou elas vão ter uma representação de um elemento. Então, por exemplo, todas as cartas da corte, elas não têm um signo nem um planeta, elas têm um elemento. Então, por exemplo, Cavaleiro de Paus, ele é um elemento fogo. Então, na astrologia, ele vai representar o elemento fogo e a junção de todos os signos de fogo. O as de copas, ele não tem um signo nem um planeta, ele é o elemento água. Então, todas as cartas vão possuir algum detalhe. E isso ajuda muito na leitura. Então, eu sempre bato na tecla. Se você entende o signo da carta, você entende metade do que ela significa. Então, por exemplo, aqui eu peguei um 4 de espadas. Aqui já está escrito, ó, a gente tem o Júpiter aqui, o símbolo de Júpiter, e aqui embaixo a gente tem Libra, né? Essa carta é uma carta de Júpiter em Libra. Então, a gente está falando de expansão, só que trabalhar a nossa calma, né? O nosso relaxamento. Essa carta é uma carta sobre trégua, sobre dar pausa, sobre descansar. Então, eu preciso trabalhar o meu descanso. Então, quando a gente entende o planeta, o elemento daquela carta, você já começa a entender a personalidade dela. Aí, imagina, soma com as simbologias das cartas, soma com o que cada carta possui. Você vai ter uma leitura completa. Você não vai precisar, vou ter que mentalizar, fechar o olho aqui, inventar o que está saindo na carta. Não, porque você faz uma análise completa das cartas. Então, é uma delícia ver a astrologia da carta. E conhecendo já a astrologia, se está Júpiter em Libra, automaticamente já vai trazendo uma explicação para quem é conhecedor. Exatamente. Aí vai analisar o restante dos símbolos. E aí a gente vai olhando o resto. Ó, o hierofante a gente tem aqui, ó, o touro, né? Então a gente tem touro aqui, que é a representação do hierofante. Ele é uma carta taurina, é uma carta muito enraizada. O que a gente lembra de touro? É um signo de tradições. É um signo que coloca o pezinho no chão e enraiza. É isso, eu sigo os meus valores, eu tenho as minhas vertentes. E o hierofante, ele bate muito nessa tecla, né? Ele tá sempre ali tentando ensinar, ele está sempre tentando passar a sabedoria ancestral dele. Ele segura aqui uma chave, né? Que a gente sabe que ele tem esse portal para as evoluções. A gente tem as máscaras, a gente tem o instinto animal ali presente, que sempre vai fazer a gente querer reagir, querer ir em busca do conhecimento. Então, assim, eu entendo que essa carta é uma carta de touro, eu já lembro dos taurinos. Taurino super pé no chão, sempre tá buscando a verdade, né? Eu quero ter certeza de tudo, eu quero ter certeza que vai dar certo, eu quero ter certeza que esse relacionamento é bom. Então, é basicamente a energia que aquela carta vai propagar. Então, quando a gente entende isso, pronto, você já começa a entender para onde o tarot tá te conduzindo. E já vai entendendo também as cartas que vão saindo ao redor e não dá aquela viajada, né? Exatamente. Faz uma análise mais concreta do que está saindo aí. E por este tarô de Thoth, pelos elementos que aparecem, tem uma questão aí muito do ser humano? Sim. Muito, né? Humanizada mesmo, eu acho que lida com as energias humanoides.
Sabe uma coisa que eu reparei, assim, até acho que é o diferencial do tarô de Tote, é que ele toca tanto nas nossas feridas do corpo, quanto nas feridas emocionais. Então, por exemplo, ele deixa, diferente de outros tarôs que não vão bater muito nessa tecla de pânico, ansiedade, medo, ele toca muito nisso, né? Então, ele vai pegar as nossas características humanas, as nossas falhas também, vai falar de vícios, vai falar de obsessões, aquelas coisas ocultas que a gente não quer compartilhar com os outros, por isso que eu falo que é um tarô muito revelador. Então, esse tarô aqui em especial vai trazer isso. Mas os outros tarôs também trazem isso, né? Porque são arquétipos, então eles são uma representação humana. Toda a jornada ali do louco, a gente vai olhar pra ele, a gente vê o louco como um jovem, né? Um jovem que não sabe nada da vida. Eu falo que o louco é a gente adolescente. Ah, não sei nada, mas eu não tenho medo de nada. O mundo é gigantesco. Eu queria ter a coragem que eu tinha quando eu tinha 16 anos. Não tinha medo de nada, saía por aí, a cigana leu minha mão, falava com gente na rua. E agora fica pensando, eu paro ou não paro? E aí hoje, né? Aí depois a gente parte pro mago que tá descobrindo todos os poderes que ele tem, né? A gente tá ali no mago que tem todas as ferramentas na mesa ou fazendo malabares, que é o que acontece no tarô de Tote. E aí ele tá ali dominando o que ele tem de melhor e ele é a sabedoria, né? Ele é o intelecto. E aí depois a gente vai pra grande sacerdotisa que vem trazer pra gente um momento espiritual, um momento sóbrio, né? Oculto da nossa jornada. Então tudo a gente já passou. Se a gente olha pra cada carta do tarô, a gente vai ver que a gente já vivenciou alguma coisa que existe ali. É uma loucura, né? Quando eu falo para as pessoas da dimensão que o tarô é, eu falo, eu não consigo te passar toda a dimensão que o tarô é. Eu consigo te trazer um pouquinho do que o tarô é, porque tem que viver isso aqui pra... E a partir daí, a Chay passou a se autoconhecer melhor? Muito, muito. Hoje eu falo que antes, eu até demorei muito pra ler tarô pra mim, né? Só que a partir do momento que tu começa a conviver com as cartas, tu começa a lembrar de coisas que acontecem na tua jornada pessoal. E aí também tu já se puxa, né? Olha, acho que você está agindo muito como um 10 de espadas, né? Você está sabotando o 8 de espadas, está sabotando muito a tua jornada pessoal. Ou, acho que agora você tá na pura essência. Eu sempre falo que eu tô na pura essência. Quando eu tô me sentindo assim, brilhando, eu tô na estrela. Então eu lembro de comportamentos meus lembram coisas que existem nas cartas. E aí eu começo a também ter calma e a entender o que está acontecendo aqui. Exceto quando eu tô numa loucura. Daí eu já não posso nem puxar carta pra mim. Daí eu deixo de lado. Fica uma louca. Aí eu vou ver a movimentação astrológica. Que aí também funciona, né? Porque, na verdade, fora que, sei lá, você falou em movimentação astrológica e me traz um Netuno em sei lá em que casa que te deixa ali totalmente iludida, né? O tarô também tem isso, né? De te mostrar aonde você tá achando que é A, mas é B. De repente você acha que tá passando por uma situação e tá passando por outra. Porque a gente é induzido também a pensar que as coisas estão caminhando para um rumo, mas na verdade é outro. A gente tem mania de acreditar, às vezes confundir, né, a nossa intuição. Todo mundo é muito intuitivo, a gente é intuitivo por natureza, assim, de perceber quando a gente tá em situação de perigo, quando a gente tá com medo de algo, quando o santo não bateu com alguém, mas muitas vezes a gente pode pensar que é intuição e na verdade é um equívoco, a gente não parou para analisar cenários. E o tarô vai mostrar isso pra gente, por exemplo... Acontece muito de pessoas virem perguntar, eu devo confiar no fulano, devo confiar no ciclano, porque eu tô sentindo uma energia ruim, daí sai uma carta ótima. Daí eu falo, o que tu tá sentindo? Será realmente que não foi uma má impressão ou uma desconfiança? Porque quando sai uma carta boa, eu tento falar pra pessoa, olha, eu não vejo essa visão aí que você tá vendo desse fulano. Vamos tentar dar uma chance? Será que não foi uma implicância, uma atitude da pessoa que você não gostou e você tá confundindo com tudo? Então a gente pode se equivocar e o tarô vai abrir o nosso olhar para aquilo ali, né? Pra gente não ser equivocado. Eu falo porque eu sou muito desconfiada. Todo mundo de Florianópolis é desconfiado. Tudo a gente acha que é um golpe, tudo a gente acha que... Todo mundo fala, meu Deus, Chay, tu tá sempre desconfiada. Eu tô sempre analisando tudo. E aí eu falo que muitas vezes o tarô ele é um ótimo aliado. Pra eu não ter uma percepção errada, pra eu não ficar caindo nessa história que, tudo eu tenho que ficar desconfiada, eu tenho que botar o pezinho no chão. Não, tem coisas realmente que é um equívoco meu, porque eu já venho de uma natureza, de uma família desconfiada. Entendi. Não, acaba sendo terapeuta também, né? Porque você deve receber muitos consulentes desconfiados. E nisso acaba colaborando com essa pessoa
falou, olha, não é bem assim, ou você pensou da forma certa, ou você tá agindo de um jeito, Não, vamos dar uma chance. E isso salvou muitas sociedades, porque, por exemplo, a pessoa vem às vezes tirar a carta já querendo destruir sociedade de trabalho por causa de alguma coisa que não foi dita e era só uma falta de diálogo, uma conversa que precisava ser feita. Problema e a pessoa de comunicação, o maior problema da humanidade. Eu falo e ninguém me entende. A verdade é essa. Gente, nós estamos no YouTube, é só acessar o nosso canal aí, Vibe Mundial, e se conectar com a gente, nos assistir aqui. Aí, quando a gente vai para astrologia, foi a última coisa que veio para você ou foi a numerologia? Não, foi a numerologia. Foi a numerologia. Mas você bate o olho num número da carta, automaticamente te traz uma informação importante. É maravilhoso porque eu falo que a carta ela traz pra gente o signo e o número, né? Só isso aí tu já tem uma análise legal. Numerologia. Agora, quando tu começa a olhar para outros pontos das cartas e perceber a alegria que ela traz, por exemplo, aqui já saiu, nossa, 3 cartas lindas, tomara que seja para mim. Quando a gente passa assim por cartas vibrantes, né, com cores roxas, azuis, amarelo, a gente vem para um alto astral. Então a gente junta o número, junta as cores, junta o signo, a gente já entende que a mensagem daquela carta vai vibrar pra gente. Então é legal essa percepção. Se conecta com ela. Na verdade, é isso também, né? Não tirar uma carta só por tirar. Se conecta com essa carta para poder ter uma troca, uma conexão. E eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa, quem agora ganhou um baralho, quem tá querendo... não ganhou, vai comprar. Ganhei ou vou comprar um baralho e não sei por onde começar. Primeira lição do dia. Uma vez por dia, durante 78 dias, tira uma carta. Uma carta, deixa ela ali, ó, na mesa de cabeceira e vai analisando. Vai escrevendo num papel o que você percebeu daquela carta. Se conecta com o baralho, que é a melhor coisa. E a numerologia no tarô, ela é muito importante. Porque, por exemplo, a gente tem... a gente vai trabalhar no tarô o número de 1 a 9, né? Numerologia pitagórica ali, de 1 a 9. E cada número vai trazer uma representação. Então, por exemplo, o 1, ele é o iniciador, né? Ele tem atitude, ele começa... Ele não tem medo de fazer acontecer. Então, o 1, ele é assim. As cartas que são representadas pelo número 1, elas vão trazer pra gente essa coisa do vai. Vai sem medo. Se joga aí nisso. Dá uma chance, né? Dá uma chance pra acontecer. É sobre recomeço, é sobre novos caminhos. Agora, quando a gente tira um 6, por exemplo, a gente tá falando de algo mais familiar, de amor. Então, são cartas que vão trazer pra gente um cenário mais afetivo, um cenário mais coletivo, né? O número 6, ele é um número coletivo. Então, eu já consigo entender a essência da carta através do número. Por exemplo, aqui a gente tem uma carta de número 9. Essa carta é um 9 de copas. O 9, ele é sobre transformação. Então, quando a gente está falando do número 9, a gente está falando de alguém que está fazendo uma limpeza na vida, né? Eu estou faxinando a minha casa, essa bagunça que a minha vida tá, para eu passar para uma nova fase. Quando essa carta sai aqui, eu falo para a pessoa, relaxa, né? Você está limpando a sua bagunça para conseguir partir para um novo caminho. Então, o 9 vem falar muito disso. Inclusive, quando eu falei lá daquela carta que todo mundo lê errado, que é o 9 de espadas, que a pessoa está chorando na cama, no tarô de Waite, aquela carta ali é uma carta que precisa passar por uma transformação. Então, aquele 9 vem te avisando, né? Olha, o problema não são os outros, é você mesmo. Você tá se colocando ali num buraco, tá sofrendo e não tá percebendo, tá criando cenários ilusórios. Então, o 9, ele vem falar desse convite, né? Vamos limpar a casa? Vamos limpar quem que tá fazendo bagunça na sua vida, aquela amizade que não tá somando. Então, cada número vai trazer essa representação pra gente. E sempre de 1 a 9, cada carta vai trazer um númerozinho pra nós percebermos, né, aquela energia. E as cartas falam com a gente o tempo todo. Basta prestar atenção. Aliás, o universo fala com a gente o tempo todo. Os números aparecem, os símbolos aparecem. O universo é simbólico, né? E figuras. A gente vai ver muitas vezes cenários do que acontecem no tarô. A gente vai ver na rua. A gente vai sair por aí e vai analisar coisas afetivas, os amantes. Ou a gente vai sair e vai ver a torre, vai perceber coisas da vida. Eu falo que eu tava num período que eu tava vendo muito pajem, que eu tava vendo sempre alguém segurando algo, assim, meio em busca de algo. Eu falei, nossa, eu nunca vi tanto pajem na rua. Descobriu o que era? Eu pra mim, né, levei muito como um sinal, assim, de quase um louco, né? Quase uma aventura. Só que dependendo do que a pessoa tava segurando, por exemplo, se eu via ela segurando um saco, eu levava muito como um pajem de pausa, assim, uma mistura de louco. Daí eu pensava, vai se jogando nas coisas. Para de ter medo, não paralisa, vai se estabelecendo. Conversa consigo mesma, né? Eu acho que é muito legal. E dentro da astrologia, o que você
considera o mais importante? Eu acho que dentro da astrologia, o mais importante é a gente não pré-definir, né, pessoas. Por exemplo, eu sou aquariana, todo mundo, a primeira coisa que fala, doida, completamente maluca. Nem Um todos, pouquinho né? só. Mas eu acho que eu acho que é muito importante a gente não estereotipar. Isso é o principal da astrologia. Depois a gente vai abrindo caminhos para entender qual vertente a gente se conecta na astrologia, se eu gosto de luz e sombra, se eu gosto de astrologia védica, né? Tem a divisão ali da astrologia ocidental, da oriental. Depois a gente analisa isso, né? Depois a gente vai tentar prever trânsitos astrológicos. Então, o primeiro passo é pensar assim, eu não sou só um signo. Isso é o ponto Perfeito. principal. O meu mapa, ele vem repleto de casas, ele vem repleto de aspectos, ele vem repleto de movimentos ali que vão fazer a diferença na minha jornada. Então, eu tenho que me conectar com aquilo ali. E também não estereotipar o outro, né? Eu tinha muito esse hábito feio de reclamar. Ah, essa pessoa é assim porque ela é pisciana. Essa pessoa tá assim avoada, é de peixes, é de câncer. Eu sempre com uma implicância. E aí, quando eu entendi realmente o que era a essência da astrologia e eu fui estudar a fundo, aí foi perfeito. E esse meu professor que me deu aula, o Chico Tarô, ele foi maravilhoso, porque ele sabia fazer o mapa à mão, né? Ele usava ele tinha todo o livro que fazia os cálculos, e eu ficava impressionada com aquilo ali. Ele é a coisa mais simples do mundo. Para calcular o ascendente, a gente faz assim. Então, hoje, quando a pessoa fala, nasci tal hora, eu já calculo ali o ascendente rápido. Então, isso é uma coisa legal, assim, de se fazer. Então, é legal a gente buscar. Você consegue calcular, assim, manualmente? Quando a pessoa fala, por exemplo, o Sol tá em Aquário, né? A pessoa nasceu, a gente já sabe que o Sol começa ali às 6, daí eu já começo a fazer o cálculo no papel. Então o ascendente dela é tal, foi tal horário. Então, isso foi uma raiz que eu peguei dali, legal, né? É claro que é uma raiz crua, porque depois a gente vai vendo mais coisa, vai analisando casa, e vai analisando o aspecto do mapa, né? Se o teu mapa, ele tem mais aspectos considerados desafiadores, e aí a gente vai fazendo uma análise. Só que a astrologia, eu ainda acho mais desafiadora que o tarô, porque a astrologia, a gente ainda vem conhecendo muitas coisas. Eu ainda acredito ali, eu sempre gostei muito de ler tudo da Dona Emi, né? Que ela trouxe ali a astrologia luz e sombra, e ela sempre até ousava falar, nós vamos encontrar mais planetas. E aí... Não para de aparecer planeta! E ela falava, tá faltando aí, porque a gente tem planetas tem signos que dividem planetas. Por exemplo, Libra e Touro dividem Vênus, né? Só que ela sempre fala, Libra ainda vai encontrar um novo planeta para ele. E aí eu gostava muito disso, dessa descoberta. Então eu acho que a astrologia é desafiadora porque a gente não pode se fechar. Eu vou querer só aprender isso aqui. Eu quero mais coisa. Quando eu conheci uma amiga minha na internet, ela ensinava astrologia estatística, eu já fui correndo abraçar ela para entender como que é essa astrologia estatística. É assim, assim, assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu gosto mais disso, porque parece muito mais real. Então ela analisa o mapa e eu comecei a achar fascinante, virei aluna dela na hora. Então, assim, quando a gente vai se permitindo na astrologia, a gente vai conhecendo mais coisas. Mas eu acho que o primeiro passo é já entrar não estereotipando. Porque eu sou assim, porque o meu signo é esse. Não, você é um ascendente, você tem casas, você tem movimentos astrológicos, você tem que olhar a sua revolução solar desse ano. Então, a gente tem que fazer uma análise geral, assim. E descobrindo o Sol, Isso. minha casa solar, meu ascendente e a Lua, que é o que todo mundo fala, já me dá um prisma do que vem por aí? Ou sim. existem casas e elementos que também são muito importantes para que eu olhe? Eu gosto de analisar bastante as casas do mapa das pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu olho, é o meu aspecto de leitura. Mas, rapidamente, a pessoa não é o hábito de todo mundo sair com o mapa astral. Não, estamos aqui no bate-papo, né? Aí, quando a pessoa já vem com esse aspecto de Sol, Ascendente e Lua, rapidamente a gente já consegue entender o movimento dela com a vida. Eu faço muito isso no Uber. Que eles sempre falam, né? Porque eu sou de signo tal. Começa a conversar, daí eles tu é professora de astrologia? Sou. Então meu signo é esse, eu sei que a minha lua é essa. Aí eu consigo desenvolver a partir daquilo ali, né? Aí, claro, depois eu começo a ficar curiosa, porque eu quero ver como que tá ali a casa que a pessoa tem em Júpiter, eu quero entender aonde que tá a casa da família, né? No mapa da pessoa. Então, eu gosto de analisar isso. Mas eu acho que, pra começar, quem é iniciante, quer começar fazendo uma análise do Sol,
sol, da lua, do ascendente, é maravilhoso, porque tu já consegue ter uma dimensão Com certeza. da personalidade da sua mãe, do seu pai, sem se aprofundar ainda muito na astrologia. Mas é legal fazer igual no tarô, entender qual vertente você se identifica. Se você gosta de luz e sombra, se você gosta de védica, se você gosta de astrologia estatística, é interessante entender para qual caminho você vai. Só não me venham com tal de astrologia intuitiva, porque não existe isso. A astrologia é muito de estudo. E muita gente agora tá papeando sobre, astrologia intuitiva. Como que é uma astrologia intuitiva? Eu pego o mapa e eu vou inventar o que eu tô vendo? Porque não tem como. A astrologia é um mega de um estudo, né? No tarô, a gente Profundo, né? Teu curso tem quantos módulos? O de astrologia tem 7 módulos, mas só o avançado são aulas densas. Por exemplo, tem um módulo que é de combinação e a gente tem lá 100 aulas só no módulo de combinação. Só das combinações mesmo, e fala de todas as casas. Todas as combinações, como que a gente entende, como eu me misturo com o signo X, como que é a minha convivência com o signo Y. Então, assim, é muito importante, né? Tem muita coisa, né? Tem o meio do céu, o fundo do céu, os trânsitos, tem muita coisa para interpretar um mapa. Mas se eu sei o básico, eu sei o meu básico, eu sei o seu básico, eu sei lidar com você. Isso, é perfeito. Eu falo que a gente tem que saber. Em trabalho, principalmente, é muito importante. Eu sempre fico soltando. A gente devia saber mapa de todo mundo que trabalha com a gente, né? Eu lembro o signo da pessoa e não lembro, às vezes, o nome. Pra ter uma noção como é que fica a minha cabeça. Ô, Taurino, vem aqui. Eu já fiz muito isso. De chamar a pessoa de ariano, de aquariano. Mas eu acho que faz toda a diferença. Porque ali você já entende com quem você está lidando, né? Às vezes a pessoa fala, mas essa pessoa ela é muito melancólica ou é uma pessoa muito difícil. Aí eu já compreendo que eu tô pisando ali num caminho de, essa pessoa ela é assim. Aí eu vou puxando o assunto até conseguir mais o mapa, pra não estereotipar. Você sabe que isso é verdade, né? E como é importante a gente conhecer o outro, só de saber o signo do outro, você já é um passo gigante que você dá, desde que você saiba os significados. Né? E eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar no mapa. E o programa está acabando, porque passa rápido, né? E eu quero que a gente possa também situar o ouvinte e o nosso internauta aqui de todas as suas atividades. Então, você está com atendimento. Isso. Os seus cursos. Todos online? Todos online. Curso de astrologia, de tarô, quiromancia, numerologia e o último agora que a gente lançou, que foi o marketing para tarô e esoterismo, né? Porque é importante a gente vender nosso trabalho, porque não é um trabalho simples, é uma pesquisa de muito tempo. É verdade. Muita gente manda mensagem, eu já vi nas redes sociais, para vocês, né, profissionais, criticando se é um dom porque você cobra. Né? Isso é demais, assim, porque não é um dom, né? O tarô não é um dom, a astrologia não é um dom, são estudos. Você então, gasta. tipo, não existe isso, né? Eu, por exemplo, tô aqui em São Paulo, o que eu vou fazer? Vou ali comprar livro e deck de tarô. Fora que viaja para fazer curso, que viaja para participar eu viajei, de eventos. eu falo, eu gosto de fingir que a viagem é um investimento. Não finja, ele é. Eu falo pra todo mundo. Agora a gente passou essa temporada na Europa e fui conhecer tudo que tinha de tarô e astrologia. E pra mim foi muito importante, porque eu voltei com uma bagagem maior ainda. Então, assim, não é barato, né? E muita coisa no início saiu do meu bolso. Pra gente propagar e continuar fazendo esse trabalho bacana na internet, porque se você entrar no meu YouTube é gratuito, se você entrar no meu perfil do Instagram, muito conteúdo gratuito, eu preciso me movimentar de alguma forma. E aí a gente tem os cursos. Com certeza. E tem um e-book gratuito? Tem e-book gratuito, tem aula gratuito. O guia absurdamente fácil para aprender tarô. Tá lá, é só entrar no meu link, tarodachai.com, só baixar agora. Tarote da Chai. E no site também, né? tarotedachai.com. É só clicar, tá aqui na nossa telinha. E-book, aula gratuita, canal no YouTube, tudo de graça. Pra quem não sabe por onde começar, tá ali, ó. Entra agora e já começa. Se joga, né? Acho que essa entrevista já trouxe bastante coisa interessante que a gente possa também
fazer, né? E tem o tarozinho, Ai, o tarozinho, que foi que é o mimo. o nosso aplicativo maravilhoso. A gente sabia que estava vindo essa ascensão da inteligência artificial. É polêmico, muita gente fala, ai, mas eu não quero aceitar que vai ter inteligência artificial, que vai roubar o trabalho do tarólogo. Não vai, porque não substitui. Mas ele é um ótimo aliado de estudo. E foi aí que a gente lançou o Tarozinho, que é um aplicativo de inteligência artificial exclusivo para tarólogos. Então lá tem todos os significados das cartas, lá você pode fazer combinações, lá você pode fazer tipos de jogos diferentes. Então, assim, o Tarozinho é o nosso queridinho do momento, é o nosso filho. O aplicativo Tarozinho. Mistura essas cartas. Acho que é a primeira vez que eu vou pedir para uma taróloga tirar uma carta para o ouvinte com tarô de Tote. Vamos lá. Né? E tu com a que vai presença puxar. de Aleister Crowley. E tu que vai puxar. Né? Mais vivo do que nunca nos últimos tempos. Ainda bem. Né? Vamos tirar uma mensagem para você que está aí nos ouvindo. Não sei se é uma carta só, Duza, aí ela vai Pode puxar uma delimitar. cartinha. Então, se conectem com a gente. Estou aqui totalmente conectada. Vou puxar aqui uma cartinha, uma mensagem para todos nós. Olha, ela foi bem. O que temos aí? Nós temos um príncipe de espadas. O príncipe de espadas, ele vem representar pra gente o olhar pra vida com corpo, mente e alma, né? Não é só negligenciar espaços. Então, se você tá vivenciando algum momento nesse momento atual, onde você tem ignorado algo que tem te doído, agora tá na hora de revirar aquilo ali. Não empurre problemas pra debaixo do tapete, não fica jogando ali a sujeirinha pra debaixo do tapete, porque isso não vai resolver. Chegou o momento de você realmente olhar para toda a totalidade da sua vida e tenha certeza que vai se resolver aquilo que mais está te ferindo hoje. Que maravilhoso. Nessa carta, quais elementos a gente tem? A gente tem aqui ele brincando com marionetes, né? Então a gente vê ele equilibrando a energia do corpo, da mente e da alma. A gente vai ter ali o losango, né? Trazendo aquele globo, aquele movimento que se faz ali para a qualquer momento a vida ela é flexível e ela vai girar. E é uma carta de espadas, né? A gente não pode deixar de lembrar que espadas é totalmente focado no estado mental. Então é uma carta que convida a gente a olhar para nossa mente, né? É o momento de olhar para o nosso interior para resolver e progredir na nossa jornada pessoal. Olha, mensagem dada, né? Agora você vai olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu quero deixar um obrigada por vocês me acompanharem. Eu amo o que eu faço. Meu olho sempre tá brilhando. Aquela vez estava brilhando também. Ah, que delícia. Então eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou e que vai acompanhar ainda isso aqui. E eu espero voltar. Ah, que delícia. É da família já. Com certeza novos projetos surgirão. Obrigada, viu? Vou mandar um beijo aqui para Luciana Kimi Fujita, para Simone Galdino, para o Reinaldo Assunção, tá falando bênçãos. A Thaís Helena, você é demais, sigo você no Instagram. Tá falando de você. Ai, amo, beijos. Não é de mim, não, é de você. Ai, que maravilhoso. Acabou, né, Doni? Acabou, né, Jean? Obrigada, viu, Chay? Obrigada. Sucesso pra você, viu? Muito bem-vinda aqui. Ó, aprendemos de tudo um pouquinho, até das mãos. Não fomos tão profundas dessa vez, mas deu pra dar um apanhado geral. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira com mais uma super entrevista. E amanhã às 16h30 tem Mundial e você. Continua com a gente e excelente semana.